Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Ronda Esportiva nessa sexta-feira, dia 25 de abril de 2025. Sextou, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, como eu sempre digo, para a gente bater um papo sobre futebol com todos vocês que nos acompanham diariamente aqui na rede Antena 7. Vamos começar falando da Série C, mais especificamente do CSA. O Azulão do Mutange entra em campo amanhã pela terceira rodada da Série C diante da equipe do Náutico. Jogo complicado para o CSA, eu sempre faço questão de frisar, o Náutico geralmente costuma complicar a vida do Azulão quando joga aqui no estádio Rei Pelé. Esse ano as duas equipes já se enfrentaram, o CSA venceu pela Copa do Nordeste, venceu bem na realidade pela Copa do Nordeste, só que agora é uma outra competição, é uma outra equipe do Náutico, um novo treinador. É uma equipe que vai tentar complicar de verdade a vida do CSA. E o CSA precisa vencer. Não tem outro resultado que interesse ao Azulão do Mutange que não seja a vitória, visto porque o CSA ainda não venceu nessa Série C. Foram 2 jogos, 2 empates por 1-1, e essa é a segunda partida que o CSA vai fazer dentro dos seus domínios no Rei Pelé, e não pode vacilar, tem que conseguir conquistar os 3 pontos sim nessa terceira rodada. Ingressos à venda, você que é torcedor do CSA, compareça, empurre e apoie o Azulão do Mutange para que ele consiga essa vitória na tarde de amanhã, na realidade na noite de amanhã, diante da equipe do Náutico. Arquibancada baixa, R$20 a meia, R$40 a inteira. Arquibancada alta, tanto a grande arquibancada quanto a curva 1, R$30 a meia, R$60 a inteira. E as cadeiras especiais, R$120 a meia, R$240 a inteira para esse jogo que acontecerá às 19h30 no estádio Rei Pelé amanhã. A arbitragem para o confronto definida, tá aí na tela, Marcos Souza colocou pra gente acompanhar. O trio será todo paraibano. O árbitro Afro Rocha de Carvalho Filho, assistente 1, Schumacher Marques Gomes, assistente 2, Luiz Felipe Gonçalves Correia, e o quarto árbitro é o alagoano Viomar Santana de Oliveira. Lembrando, mais uma vez, nessa fase da Série C não temos VAR, então aí o quarteto que vai comandar e definir as ações nesse confronto de amanhã. O Azulão, provável Azulão que vai a campo, Marcos Souza vai colocar na tela aí pra gente acompanhar, é a mesma equipe que entrou em campo diante da equipe do ABC. Gabriel Félix no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, Betão e Marcão a dupla de zaga, no lateral esquerdo será o Enzo. Dupla de volantes, na realidade trio de volantes, o Camacho, o Gustavo Nicola e o Wanda, esses são o trio de volante da equipe do CSA. Aí no ataque, Guilherme Cachoeira, Brian e Igor Bahia. O Brian um pouco mais atrás, municiando esse ataque aí composto por Guilherme Cachoeira e Igor Bahia. Esse é o time do técnico Igor Magalhães, esse é provável Azulão que vai a campo na noite de amanhã diante da equipe do Náutico. Vamos dar uma acompanhada na rodada de número 3, todos os jogos dessa terceira rodada. 2 jogos amanhã, 5 da tarde, Londrina e Maringá, Confiança e Ponte Preta. Amanhã também, só que às 19h30, tem o jogo do CSA com o Náutico e também Retrô e Figueirense. Já no domingo, 16h30, Itabaiana e São Bernardo e Ituano e Tombense. No domingo também, só que às 19h, o Brusque enfrenta o Ipiranga e o Botafogo da Paraíba enfrenta o ABC. Na segunda-feira, fechando a rodada, 2 jogos às 19h30. Anápolis enfrenta o Floresta e o Caxias enfrenta a equipe do Guarani. Tá aí todos os jogos dessa rodada de número 3 da Série C do Campeonato Brasileiro, que tem as equipes paranaenses aí na liderança, classificação na tela pra gente acompanhar. O Londrina é o líder com 6 pontos, o Maringá vem na segunda posição com 6 pontos, né? Pelo menos nessas 2 primeiras rodadas, as equipes paranaenses aí dominando essa Série C aí em busca do acesso à Série B. Botafogo da Paraíba é o terceiro com 4, Tombense é o quarto também com 4, Ponte Preta é o quinto com 4 pontos também. O sexto é o Brusque com 4, o sétimo o Ituano com 4, o Itabaiana é o oitavo com 3 pontos. Se terminasse hoje, essas 8 primeiras equipes é que avançariam à próxima fase. O nono é o Caxias com 3, o 10º Ipiranga também com 3, 11º Confiança com 3 também. Aí vem o Azulão do Mutange, né? O 12º colocado com 2 pontos, o 13º é o ABC também com 2, 14º o Figueirense com 1, 15º o adversário do CSA amanhã, o Náutico também com 1 ponto, 2 jogos e apenas um empate e uma derrota. O São Bernardo é o 16º com 1 ponto também. Abrindo a zona de rebaixamento no momento, nós temos o Anápolis com 1 ponto, o Retrô também com 1 ponto, o 19º é o Guarani sem nenhum ponto e o Floresta é o 20º Lanterninha sem nenhum ponto somado até o momento. Desde já desejamos boa sorte ao CSA nesse jogo diante do Náutico, boa sorte que o CSA consiga os 3
primeiros pontos em termos de vitória nessa Série C. E quem sabe eu volto aqui na segunda-feira dizendo que o CSA deu um salto na tabela e está aí ocupando as 8 primeiras posições, que é o lugar que o CSA tem que ficar até o final dessa Série C para buscar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos falar agora do Galo da Praia. Série B na tela para a gente acompanhar. O Galo entra em campo no próximo domingo diante da equipe do Paysandu. Jogo complicado fora de casa. O Paysandu não vem bem na competição, porém tenho certeza absoluta que teremos lá em Belém do Pará um Mangueirão cheio, lotado pela torcida do Paysandu para acompanhar esse jogo e empurrar a equipe paraense contra o CRB. O jogo é no domingo, 5 da tarde, lá no estádio Mangueirão. A arbitragem para esse confronto definida e está aí na tela para a gente acompanhar. O árbitro será o sul-mato-grossense Paulo Henrique Schleich-Wolpf, meio alemão aí desse sul-mato-grossense. O assistente de número 1 é do Mato Grosso, Fernanda Kruger. O assistente número 2 é do Mato Grosso do Sul, Leandro dos Santos Ruberdo. O quarto árbitro é o paraense Jonathan Costa de Araújo. E o VAR será comandado pelo paulista Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. Tá aí a arbitragem desse confronto do Paysandu contra o CRB. Detalhe importante, a equipe do Paysandu jogou nesse meio de semana contra a equipe do Goiás pela final da Copa Verde. O Paysandu venceu a equipe do Goiás nos pênaltis e conquistou, se eu não me engano, pela 5ª vez o título da Copa Verde. Então, uma semana boa aí para a equipe do Paysandu, que está tentando essa retomada, visto que não começou bem a Série B do Campeonato Brasileiro, mas conseguiu esse título aí nesse meio de semana da Copa Verde, que pode ser um plus até para incentivar o torcedor a ir para o estádio e complicar mais ainda a vida do Galo. Eu entendo que esse jogo do CRB diante do Paysandu é um jogo difícil, porém é um jogo que dá para o CRB trazer pontos de Belém do Pará para cá, para Maceió. O CRB jogou fora de casa na última rodada diante da equipe do Atlético Paranaense, foi derrotado, mas era uma derrota que estava na conta. A gente sabia que era muito difícil o Galo trazer pontos de Curitiba para Maceió. Mas diante desse jogo da equipe contra a equipe do Paysandu, eu entendo que dá para o Galo trazer pelo menos um empate. A vitória, lógico, seria sensacional, até porque com uma vitória, muito provavelmente o Galo vai assumir a liderança da competição. Mas eu entendo que um empate fora de casa, dadas as circunstâncias dessa Série B, seria um resultado bom para o Galo trazer na mala, na bagagem de Belém do Pará para cá, para Maceió. Provável escalação do Galo, Marcos Souza vai colocar na tela para a gente acompanhar aí. É o mesmo CRB que entrou em campo diante da equipe do Atlético Paranaense. Matheus Albino no gol, Rainer na lateral direita, Anderson Jesus e Henry, a dupla de zaga. Matheus Ribeiro na lateral esquerda, a dupla de volantes, Igor Meritão e Fernando Henrique. O GG vai de meia, Douglas Baggio, Danielzinho e Breno Herculano, o trio de ataques aí, de ataque da equipe do CRB, esse time do técnico Eduardo Barroca, que vai enfrentar a difícil equipe de ser batida lá em Belém do Pará, a equipe do Paysandu. Vamos acompanhar aí os jogos dessa rodada de número 5 da Série B do Campeonato Brasileiro. Já tivemos uma partida que aconteceu ontem. O Novo Horizontino venceu o então líder, o líder na realidade ainda da competição, o Atlético Paranaense. O Novo Horizontino venceu esse jogo por 2-1, resultado bom para o CRB, que pode terminar essa rodada, como eu disse, na liderança. Caso vença, aí tem que torcer só contra a equipe do América Mineiro, se eu não me engano, que é o segundo colocado, mas daqui a pouquinho a gente vai na tabela e aí a gente tira essa dúvida. Hoje nós teremos 2 jogos. O Criciúma enfrenta o Remo às 19 horas e às 21 horas teremos o Vila Nova enfrentando a Chapecoense. No sábado, 2 partidas também. O Coritiba enfrenta o Operário às 16 horas e o Avaí enfrenta o América Mineiro às 20 horas. No domingo, 4 partidas. Às 16 horas, o Atlético enfrenta o Volta Redonda. Às 16h30, o Amazonas enfrenta o Atlético Goianiense. O CRB enfrenta o Paysandu, a gente já comentou esse jogo. E fechando a rodada do domingo, teremos o Cuiabá enfrentando a equipe da Ferroviária às 19 horas. Na segunda-feira teremos o último jogo dessa rodada número 5, para fechar de verdade a rodada. O Botafogo enfrenta o Goiás às 19h30, fechando a rodada de número 5, e aí a gente vai saber efetivamente que posição o Galo da Praia vai terminar ao final dessa rodada. Classificação na tela para a gente acompanhar, o Marcos Souza colocou aí, tá aí. O Atlético Paranaense é o líder com 9 pontos, o América Mineiro é o segundo também com 9, o CRB é o terceiro com 9 e o Novo Horizontino é o quarto também com 9. Detalhe importante, desses 4 primeiros aí,
O Atlético Paranaense e o Novo Horizontino já jogaram, então eles não passam de 9 pontos nessa rodada. O América Mineiro vai jogar, o CRB vai jogar, por isso que eu disse, caso o Galo vença e o América Mineiro não vença a sua partida, o CRB vai terminar essa rodada de número 5 na liderança. Seria sensacional para a gente acompanhar aí esse feito do Galo, né? Conseguir terminar a rodada na liderança. Mas para isso, primeiro ele vai precisar vencer o seu jogo diante da equipe do Paysandu. Dando prosseguimento, com 8 pontos nós temos o quinto colocado, que é o Remo, o sexto, que é o Avaí, e o sétimo, que é o Cuiabá. Com 7 pontos nós temos o oitavo colocado, que é o Vila Nova, o nono, que é o Goiás, e o 10º, que é o Coritiba. Com 6 pontos temos o 11º colocado, que é a Chapecoense, e o 12º, que é a Ferroviária. Com 5 pontos temos na 13ª posição o Atlético Goianiense. O 14º é o Criciúma com 4, o 15º o Operário também com 4, 16º o Botafogo de São Paulo com 2 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, temos o Volta Redonda, que é o 17º com 1 ponto, o adversário de domingo do CRB, que é o Paysandu, que é o 18º colocado com 1 ponto, somado apenas até o momento, 19º é o Amazonas e o 20º é a equipe do Atlético, que é a única equipe que ainda não somou nenhum ponto na competição. Boa sorte por Galo aí diante da equipe do Paysandu. Quem sabe eu volto na segunda trazendo a informação dessa vitória do Galo aí e na liderança da competição, que seria sensacional. Vamos falar agora de Série D. Asa e Penedense vão entrar em campo amanhã pela segunda rodada. Lembrando que o Asa venceu na rodada inicial, venceu bem por 3-0. E a equipe do Penedense ficou no 0-0. Vamos ver aí como essas equipes vão se comportar aí nessa rodada de número 2. Tá aí na tela pra gente acompanhar todos os jogos aí dessa rodada de número 2. Teremos aí o Barcelona enfrentando a equipe do Lagarto, esse jogo amanhã às 15 horas. Teremos também amanhã também às 17 horas o Asa enfrentando a equipe do Jequié. Lembrando que esse jogo é no Municipal de Arapiraca. Você, torcedor do Asa, compareça, marque presença, incentive e apoie o Asa para o Asa conquistar a segunda vitória, quem sabe, na competição. Amanhã também, às 17 horas, é a vez de o Penedense entrar em campo contra a equipe do União, lá do Tocantins. Esse jogo fora de casa, jogo difícil para a equipe do Penedense, e o Penedense indo buscar os 3 primeiros pontos, a primeira vitória na competição diante da equipe do União do Tocantins. E fechando a rodada no domingo, 17 horas, teremos o Sergipe enfrentando a equipe da Juazeirense. A classificação já está aí na tela para a gente acompanhar. O Asa lidera com 3 pontos, segundo é o Lagarto com 3 pontos também. O terceiro é o Jequié, também com 3 pontos. O quarto é o Barcelona da Bahia com 1 ponto somado. O quarto é o Penedense também com 1 ponto. O quinto é a equipe do União sem nenhum ponto, que na realidade é o sexto colocado, né? Porque o Barcelona e o Penedense estão empatados em 4º lugar, então o União é o sexto colocado sem nenhum ponto. O sétimo é o Sergipe sem nenhum ponto e o oitavo é a equipe da Juazeirense. Então tá aí o panorama da Série D do Campeonato Brasileiro. Falamos da Série B, da Série C e também da Série D, para que todo mundo fique a par da situação, como está o seu time, como está a sua equipe. Desde já a gente deseja boa sorte às equipes alagoanas. Quem sabe, quem dera, na segunda-feira eu volto comemorando vitória das 4 equipes, tanto do CRB na Série B, do CSA na Série C e do Penedense e do Asa na Série D do Campeonato Brasileiro. Por hoje é só, meus amigos, um grande abraço a todos. Segunda-feira eu tô de volta trazendo muita informação do esporte para todos vocês. Grande abraço, meus queridos. Valeu!